O futuro da humanidade. A saga de um pensador. Augusto Cury. Dentro de um romance, Augusto Cury apresenta uma maneira de repensar sobre a sociedade, seus preconceitos e seu sistema social. Através do personagem Marco Polo, um estudante de medicina, ficam a ideia e os pensamentos que provam que os pacientes com transtornos psíquicos precisam mais de diálogo do que de remédios. A primeira aula de anatomia. Marco Polo, estudante de medicina, estava em sua primeira aula de anatomia com cadáveres nus, em um ambiente frio, onde professores super-renomados eram prepotentes e sem sensibilidade. O curso naquela faculdade não oferecia aulas de filosofia e psicologia para preparar o universitário para lidar com o dilema da vida e da morte. Enquanto o professor de anatomia se apresentava à nova turma e já iniciava sua disciplina, Marco elevou a mão para perguntar: quais são os nomes dos cadáveres? Essa pergunta impactou as pessoas, inclusive ao professor, que ficou incomodado e nervoso, respondendo que aquelas pessoas mortas não tinham nome, não eram ninguém. O aluno, não satisfeito, insiste na questão de que os cadáveres tinham uma história e de que seria uma invasão penetrar no corpo de alguém sem saber nada sobre sua personalidade. Entretanto, o professor, irritado, diz em deboche que o garoto filosofava demais e o desafiou dizendo que se Marco Polo encontrasse uma história interessante dos cadáveres, informasse a ele. Poeta da vida. Era como se aqueles cadáveres fossem simplesmente montagens de peças anatômicas sem direito a uma história única. Marco Polo foi atrás da história de um dos indigentes mortos. Ficou sabendo de um tal poeta da vida que ficava na praça central da cidade. Lá, encontrou o mendigo Falcão, um amigo do sujeito. Com dificuldades para se comunicar, Marco tentava dialogar com o morador de rua, que lhe disse: quem são vocês para estudar o poeta da vida? Retalhem seu corpo, mas jamais penetrarão em sua alma. Um poeta escreve poesia. Um poeta da vida vive a vida como uma poesia. Essas e outras falas impressionaram Marco Polo. Ele percebeu que havia filosofia, intelectualidade e outras coisas boas naquele senhor. Ele tinha muito o que aprender com o suposto miserável. Porém, seu interesse maior era saber sobre o cadáver chamado poeta da vida. Ele descobriu que o homem foi médico renomado, casado, com 2 filhos, pai presente e afetivo. Em uma viagem, sofreu um acidente de carro junto com a família, em que a esposa e os filhos morreram. Após este trauma, o poeta começou a enlouquecer com seu sentimento de culpa pelo ocorrido. Foi internado em um hospital psiquiátrico, sendo tratado como um doente desumano. Acabou fugindo sem destino pelo mundo. Dentre as ricas revelações que Falcão fez sobre a história do poeta da vida, ele disse que o sábio transformava as coisas simples em um espetáculo. Ele fazia da aurora um momento de meditação. Considerava os orvalhos como pérolas. Cantava ao chover. Era apaixonado pela vida, pela natureza e pelo autor da existência. Marco Polo começou a anotar as histórias contadas por Falcão e a observar as pessoas à sua volta. Falcão. Marco Polo ia todos os dias à praça central para conversar com Falcão. O jovem ouviu muitas histórias e ficou sabendo que aquele senhor em situação de rua já havia sido professor de filosofia numa grande universidade. Tinha muitos conflitos emocionais e físicos com a família. Lutou para ter suas conquistas, porém, muito frustrado, foi adoecendo mentalmente. Já não conseguia separar suas fantasias da realidade. Sua mente tornou-se um tenebroso teatro. Isso tudo levou sua vida ao desastre. Alucinava com as histórias da filosofia. Em pouco tempo teve de se afastar de seu trabalho. Suas ideias tinham uma certa coerência. Havia também a lucidez. Nestes momentos escrevia bons textos filosóficos. Como? Vocês podem calar a minha voz, mas não os meus pensamentos. Vocês podem acorrentar o meu corpo, mas não a minha mente. Não serei plateia desta sociedade doente. Serei autor da minha história. Os fracos querem controlar o mundo. Os fortes, o seu próprio ser. Os fracos usam as armas. Os fortes, as ideias.
Por mais que Falcão tivesse momentos de lucidez, ele não conseguia administrar os seus próprios atos. Tinha o seu eu fragmentado, uma psicose. Todavia, Falcão foi internado diversas vezes, mas o tratamento psiquiátrico não evoluía. Havia pouca troca de ideias entre ele e seus psiquiatras. A maioria dos médicos com os quais Falcão teve contato falavam outra língua, não discutiam sobre como e o porquê da psicose do paciente. Ele teve o diagnóstico de esquizofrenia paranoica e não sabia como carregar o peso de ser psicótico. Também desenvolveu uma úlcera emocional. Os diagnósticos podem ser úteis para os psiquiatras, mas podem tornar-se um cárcere para os pacientes. Eu não era mais um ser humano, era um esquizofrênico, dizia Falcão, que também mencionou o filósofo Foucault, escritor do livro História da Loucura, que contava sobre a discriminação pelos doentes mentais. A classificação de um indivíduo taxado de louco na sociedade apenas por ter comportamentos diferentes do trivial. A loucura é definida classicamente por toda desagregação duradoura da personalidade que foge aos parâmetros da realidade. Mas quais são esses parâmetros? São as pessoas que se sentem perseguidas por personagens criados na imaginação. Mas e as pessoas que seguem personagens reais, como soldados que torturam, policiais que matam, políticos que controlam? O que são? Para mim, há uma loucura racional aceita pela sociedade e uma loucura irracional condenada por ela. Marco Polo, com tantos aprendizados, questionou mais sobre a experiência do velho amigo com os psiquiatras. Os psiquiatras têm um poder que nenhum ser humano jamais teve na história. Os psiquiatras têm medicamentos que invadem o inconsciente, um lugar onde nascem as ideias e emoções. Um espaço jamais penetrado, que nem os próprios psiquiatras conhecem. Falcão reconhecia que seu cérebro precisava dos medicamentos, mas sua alma precisava de diálogo. Fora para as ruas após um acontecimento desastroso no 10º aniversário de vida de seu filho. O ex-sogro o expulsou da vida do menino, alegando que a presença de Falcão poderia fazer com que o filho também tivesse alguma doença mental. Sem ver saída, Falcão foi embora e nunca mais voltou. Perdeu-se pelas ruas e a solidão e nas bebidas alcoólicas. Quando conheceu o poeta da vida, foi que rompeu com a solidão e ganhou um amigo. Conseguiu superar o alcoolismo e destruir os seus fantasmas. O poeta aconselhou a Falcão que usasse suas próprias ferramentas, a filosofia, para superar suas crises. Estudando, ele encontrou a arte da dúvida. Tudo aquilo que cremos nos controla. Se o que você crê é saudável, tal crença o ajudará. A partir disso, começou a duvidar de seus pensamentos e personagens fictícios, questionando: eu duvido que vocês existam. Ninguém me persegue, eu me persigo. Por que não posso ser livre? Ao fazer estes exercícios diariamente, pôde construir pouco a pouco uma plataforma em seu intelecto, para distinguir a realidade da alucinação. Um ano depois, Falcão tinha organizado sua mente. Certo dia, Marco Polo levou Falcão ao laboratório de anatomia, pois queria que ele contasse um pouco de sua história e sobre o poeta da vida. Foi uma situação desconcertante e emocionante, por fim. Os alunos presentes mudaram sua compreensão da existência. Os futuros médicos aprenderam que por trás de cada dor, cada sintoma, há sonhos, medos, alegrias, coragem, enfim, uma história maravilhosa que precisa ser descoberta. O princípio da corresponsabilidade inevitável demonstra que as relações humanas são uma grande teia multifocal. Revela que ninguém é uma ilha física, psíquica e social dentro da humanidade. Todos somos influenciados pelos outros. Todos os nossos atos, quer sejam conscientes ou inconscientes, quer sejam atitudes construtivas ou destrutivas, alteram os acontecimentos e o desenvolvimento da própria humanidade. Esta foi a ideia trabalhada por Marco Polo para convencer Falcão de que ainda era corresponsável pelo filho e que devia ir atrás dele para resolver essa questão, mesmo depois de 20 e poucos anos. Foi então que seguiram estrada para ir à cidade em que Falcão vivia. Encontrou seu filho já com 32 anos, doutor em sociologia. Estava dando uma palestra na universidade. Foi um momento lindo e emocionante. Por fim, também reviu sua ex-esposa. Conversaram, pediram-se perdão e ficaram amigos.
Falcão retomou com sua vida profissional. Seguindo. Marco Polo já se tornara psiquiatra. Participava de congressos, palestras, etc. Defendia a tese de que, se os psiquiatras não nutrirem o eu dos pacientes, que representa sua capacidade de decidir, para serem os atores principais do teatro de suas mentes, não gerarão pessoas livres, capazes de administrar seus pensamentos, fazer suas escolhas e construir a sua própria história. Em um de seus debates, o rapaz dizia: as indústrias farmacêuticas investem bilhões de dólares em pesquisas de novas drogas que atuam no cérebro humano para tratar doenças psíquicas, mas não investem nada em medidas preventivas, em melhorar a educação, desenvolver a arte de pensar nas crianças, educar a autoestima, diminuir o estresse social e combater a miséria física e psíquica. A sociedade precisa saber que, na esteira do adoecimento psíquico da humanidade, a indústria farmacêutica prepara-se silenciosamente para se tornar a mais poderosa do mundo, mais robusta do que a indústria de armas e do petróleo. Essa indústria precisa de uma sociedade doente para continuar vendendo seus produtos. Aliás, nunca se venderam tantos tranquilizantes e antidepressivos. Precisamos repensar o futuro da ciência e refletir para onde caminha a humanidade. Nesse meio acadêmico, Marco Polo conheceu Ana, estudante de psicologia. Ao se conhecerem cada vez mais, a moça diz ao rapaz que é depressiva. Porém, ao observá-la e conversar com ela, disse que Ana tinha a síndrome tri-hiper, que ele mesmo descobriu. São 3 características exageradas da personalidade: hipersensível, hiperpreocupado, hiperpensante. Por isso ela desenvolveu a depressão. A boa notícia é que isso tem solução através de um mergulho interior. Lembrar de momentos agradáveis, resolver situações do passado. O diálogo entre Ana e Marco estava tão interessante e leve que começou a rolar um afeto e desejo no ar. Ficaram juntos num beijo apaixonado. Prosseguiram se gostando e se conhecendo cada vez mais. Ana, uma menina simples, meiga e despojada, era rica, morava em uma mansão com um pai ditador e seu exército. Não era nada fácil para a moça poder socializar com outras pessoas e ser livre. Ela se via como uma pessoa muito complicada e até chegou a dizer que era melhor para Marco que ele se afastasse dela. Foi então que Marco disse: o problema não é ser complicada, o problema é complicar a vida. O problema não é a doença do doente, mas o doente da doença. O problema é o seu eu, sua capacidade de decidir. Você teve motivos para ser deprimida, mas insiste em ser doente. Deseja inconscientemente ficar na plateia. Não tem coragem de subir no palco e dirigir a peça da sua vida. Ana, você é forte e magnífica. Saia do coitadismo. Marco mesclava elogios com críticas construtivas. Afinal, sabia que não é fácil vencer transtornos psíquicos. Conselhos vazios não adiantariam. Era necessário ser um artesão da psique para ajudar. A afinidade entre Marco Polo e Lúcio Fernandes foi apenas suportável. O milionário evitava qualquer aproximação. Torcia para que o namoro da filha não evoluísse. Entretanto, a relação do casal se tornava cada vez mais especial e feliz. Entendendo que a felicidade é uma eterna construção, enfim decidiram se casar. O pai da moça sempre transtornando com empecilhos, porém, quis dar a maior festa para a filha. Convidou governadores, primeira-dama, as fortunas de todos aqueles convidados davam uma quantia de 150 bilhões de dólares, superior à soma do produto interno bruto dos 30 países mais pobres do mundo. Ali, ninguém estava preocupado com os miseráveis. O que importava era a festa. Passado o casório, o casal desfrutava de um bom companheirismo pelo resto dos dias. A ideia do princípio da corresponsabilidade inevitável foi algo que amadureceu na mente de Marco. Logo, ele iniciou com sua instituição, chamada Ser Humano Sem Fronteiras, para tratar dos conflitos sociais, dos confrontos raciais, da crise na educação, das misérias físicas e psíquicas. Ele queria também fazer um movimento mundial para pressionar as indústrias farmacêuticas de medicamentos psicotrópicos para investir parte de seus lucros na prevenção de doenças psíquicas. Por esses motivos, Falcão e Marco, com o apoio da esposa, lutariam com todas as suas forças para que milhões de jovens de todas as raças, todas as religiões, de todas as culturas, deixassem de ser servos de um sistema social que entorpece a mente
e rouba-lhes a identidade. Insights. A arte da dúvida é o que faz um sábio. O verdadeiro miserável é aquele que não sabe valorizar as coisas simples e importantes da vida. Neste livro, você aprendeu que para trabalhar e ajudar a mente do outro é necessário estar conectado, é necessário dialogar. No meio da psiquiatria, por exemplo, é comum encontrar profissionais que focam mais em diagnósticos e remédios do que no diálogo. Mas para a boa relação entre qualquer pessoa, é importante a conversa com o outro, e principalmente a conversa com nós mesmos. É preciso mergulhar profundamente em seu eu, para saber se trabalhar, para ser cada vez melhor, aprendendo com os erros e acertos da vida. Infelizmente, temos muitas pessoas desamparadas em nossa sociedade, que vivem à margem. Essas pessoas, consideradas loucas, também têm suas histórias, são humanos e podem aprender a se conhecer, a enriquecer na mente.